Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Muito bem, meus queridos, nós agora vamos à sequência com a palavra de Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra, irmãos. Uma palavra que eu gostaria que todo o Brasil ouvisse. Todo o nosso Brasil ouvisse. Vencendo a cegueira espiritual. Meus amados, quando eu falo vencendo a cegueira espiritual, eu quero me referir não apenas às pessoas não crentes, mas eu quero me referir também às pessoas crentes. Crentes que, ainda que não sejam totalmente cegos espiritualmente, mas são parcialmente cegos. Olha, você sabe o que é uma pessoa que não vê bem? Eu sei muito bem o que é isso. Graças a Deus, eu já fiz cirurgia nos olhos de cataratas. E houve um tempo na minha vida que eu não via bem, que eu usava óculos. Hoje você não me vê de óculos. Eu fiz uma cirurgia, e uma cirurgia que eu fiz, graças a Deus, o médico, o oftalmologista, não é? Ele implantou nos meus olhos uma técnica que ele disse: você não vai precisar usar mais óculos. Hoje eu vejo bem de perto, vejo bem de longe, graças a Deus, mas eu sei o que é cegueira espiritual e sei o que é cegueira física também. Eu passei um tempo que eu não conseguia ler. Eu tinha que colocar os óculos para ler. Eu não conseguia ver bem de longe. E eu tinha que colocar os óculos. Se eu não tivesse óculos, eu estava ruim. Você observe que na palavra de Deus, lá em Apocalipse, você vai ver Deus recomendando. Recomendo que compre colírios para os teus olhos, para que vejas. E não é ver, meu querido, somente com os olhos físicos. É ver também com os olhos espirituais. Eu estou usando esses exemplos de cegueira com os olhos físicos para você entender que a pessoa que é cega espiritualmente é a mesma coisa. Mas eu quero aqui ler a palavra de Deus para a gente entrar nesse assunto com um pouco mais de profundidade e você entender na sua vida o que precisa ser feito e o que você pode ajudar alguém também. Esse tema Deus colocou no meu coração esses dias. E eu creio que eu vou falar muito esses dias sobre esse tema, vencendo a cegueira espiritual, abrindo os olhos dos cegos. Então, eu quero aqui ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus nos diz: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Que texto tremendo, irmãos. Que texto bíblico tremendo. Veja bem, falando sobre cegueira espiritual, a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que o evangelho, ele está encoberto para muita gente ainda. E quando ele fala encoberto, ele diz aqui: e para os que se perdem está encoberto. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. Olha só, primeiro, o evangelho está encoberto. Muita gente não consegue perceber, não consegue ver o evangelho, não consegue compreender.
não consegue ter um entendimento, não consegue perceber a necessidade. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento. Quem é o Deus desse século? Satanás. Jesus falou em determinada ocasião, o príncipe deste século, chamando Satanás de o príncipe deste século. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Olha só, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O evangelho é a revelação do próprio Deus. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é a revelação do próprio Deus. Então, meus amados, você observe aqui que Satanás, ele tem o poder de cegar as pessoas. Que às vezes as pessoas não entendem como é que Satanás cega as pessoas. Até mesmo você que é crente. Você que é crente. Porque a cegueira espiritual não é apenas para as pessoas não crentes, não. Existem os não crentes que são cegos espirituais. Quando eles abrirem os olhos, eles vão entender o que é o evangelho e vão se entregar para Jesus. E existem os crentes também que são cegos espirituais, parcialmente cegos. Eu vou te mostrar o exemplo disso. Mas veja bem, quando a gente fala dessa cegueira espiritual, irmãos, eu quero mostrar para você que em determinada ocasião, o Senhor Jesus trouxeram para ele um cego e Jesus cuspiu nos olhos deles, ou passou cuspe nos olhos dele. E ele, quando Jesus fez aquilo, ele disse assim, olha, eu estou vendo as pessoas, eu estou vendo homens como árvores. Ele não conseguia ver perfeitamente. Homens como árvores andando. Olha lá, eles não conseguiam ver. Jesus tocou novamente dele e ele agora passou a ver nitidamente. Ou seja, passou a ver completamente. Então você observe que Jesus fazia aquilo, não era com a finalidade apenas de curar o cego, mas era justamente cumprindo a grande missão que ele declara dele, de dar vista aos cegos. Olha só, preste atenção, dar vista aos cegos não significa curar as enfermidades da cegueira de alguns cegos. Dar vista aos cegos significa abrir o entendimento da humanidade para ver as coisas de Deus. Compreenda isso. Eu vou lhe mostrar aqui na Bíblia. Veja só. Eu estou dizendo que Jesus veio para dar vista aos cegos, não é? Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 21, diz a Bíblia Sagrada que Jesus, chegando a Nazaré, onde fora criado, ele entrou no dia de sábado, segundo o costume, nas sinagogas, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restaurar a vista dos cegos, ou dar vista aos cegos. E aqui ele fala ainda de pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ali ele, fechando o livro, entregou ao ministro que estava ali, não é? E ele declarou: hoje se cumpriu as escrituras em vossos ouvidos. Ou seja, chegou à humanidade o reino de Deus. Chegou aquele que foi enviado para curar os contritos de coração, para proclamar a liberdade aos cativos, ou seja, libertar o homem desse mundo. E ele fala, e dar vista aos cegos. Muitas pessoas pensam que esse dar vista aos cegos significa curar cegos, como ele curou o cego de Jericó, né?
Bartimeu, uma vez ele entrando na cidade de Jericó, e o cego Bartimeu gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele curou a vista dele. Não, irmãos, quando ele fala aqui restaurar a vista aos cegos, ele está falando de dar visão espiritual, de fazer com que as pessoas compreendam o reino de Deus. E você veja que aquele cego que ele curou, e ele ficou vendo os homens como que árvores, é como se fosse uma cura parcial. É como se fosse uma cegueira parcial também, não é? E isso é Deus sinalizando, Jesus sinalizando que tem pessoas que são assim. Tem pessoas que têm visão, mas não veem plenamente como devia ver as coisas de Deus. E depois Jesus mostrou a ele e ele ficou vendo nitidamente. Aí Jesus ensina que você pode até ter uma cegueira parcial, você pode até não compreender, mas ele quer que você veja nitidamente. Ele quer que você compreenda as coisas dele nitidamente. Então, meus queridos, veja bem, eu vou ler aqui um texto onde Jesus dá visão a um homem. A Bíblia diz no Evangelho de segundo São Marcos: e chegando Jesus a Betsaida, trouxeram-lhe o cego e rogaram que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr a mão sobre os olhos e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu todos claramente. Está vendo? Olha aí, esse texto aí só confirma aquilo que eu lhe falei, para você ver que Deus, ele dá lição. Existem pessoas que veem parcialmente e existem pessoas que veem claramente. Isso também acontece no reino de Deus. Meus queridos, quando eu falo isso, qual a importância desse tema? Qual a importância desse tema? Jesus veio para restaurar o homem. Jesus veio com a missão, não é, de consolar os contritos de coração, evangelizar os pobres de espírito, ou seja, aqueles que precisam. Eu sou pobre de espírito. Eu preciso de Jesus, sem Jesus não dá para viver. Ele veio para me abrir os meus olhos. Ele declarando isso na sua missão, ele falou que veio para abrir os meus olhos, os seus olhos. Mas, amados, como é que tem coisas que a gente não consegue ver? Por que é que tem tantas coisas que as pessoas não conseguem ver? Veja a importância desse assunto. Quando eu falo que é importante, por que, pastor, o senhor fala que é importante? Você já viu como tem pessoas hoje, às vezes até dentro da igreja, pessoas dentro da igreja que aceitam naturalmente o aborto. Aceitam naturalmente o aborto. Uma mãe matar a criancinha no seu ventre, nem nasceu ainda. Aí a mãe vai lá e dilacera aquela criança através de algum instrumento do diabo que é usado para fazer aquilo, tirando a vida de uma criancinha. E existe crente, irmãos, que concordam com isso. Concordam com isso. Talvez você diga: pastor, eu sinceramente não conheço nenhum crente que concorda com isso. Eu sinceramente não concordo nenhum crente que concorda com isso. Deixa eu te falar mais um pouquinho, que eu vou te mostrar que tem, viu? Deixa eu falar outra coisa. Como é que existem pessoas no mundo que concordam
com a legalização de drogas. Legalização de drogas. Ou seja, cria leis permitindo que sejam vendidas drogas nas ruas, nos comércios. Será que Jesus tirou a cegueira que Satanás colocou nos olhos dessas pessoas? Porque eu li aqui um texto, olha só, o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Ora, se Satanás cegou, e Jesus diz, eu vim para dar vista aos cegos, eu era cego, eu não ligava para essas coisas, quem quiser que abortasse, abortasse, quem quiser abortar, que abortasse, quem quisesse usar droga e morrer nas drogas que fizesse. Deus, para tocar no meu coração, para me sensibilizar numa dessas áreas, sabe o que foi que Deus fez? Permitiu. Eu estou falando aqui porque eu conheço na prática. Quando eu falo de casamento, nos meus programas aqui, eu digo, quando eu falo de casamento, eu não falo apenas de teoria, porque li e aprendi na Bíblia ou em outros livros, mas porque também vivi essas coisas que a Bíblia ensina e deu certo na minha vida. Eu também passei por provas nessas coisas que eu luto contra elas. Sabe o que aconteceu comigo, meu irmão? Sabe o que aconteceu comigo? Um filho meu se envolveu com namoradinhas, com amigos e seguiu o caminho das drogas. Se tornou um dependente químico. Eu sei, a minha esposa, a irmã Sandra, sabe o preço que até hoje a gente paga por isso. Por que o senhor está falando isso, pastor? Sabe por quê? Porque existem pessoas, irmãos, que são cegas espiritualmente e querem legalizar uma coisa que só destrói. Eu falei aqui de aborto, legalizar o aborto, legalizar o consumo de drogas. Já pensou? Você vê uma pessoa destruída pelo vício das drogas. Então, meus amados, isso é uma coisa séria. É uma coisa que só faz quem a Bíblia diz, olha, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. Veja bem, legalização de aborto, legalização de drogas, erotização das crianças. Erotização das crianças. Criancinhas serem erotizadas nas escolas. Você concorda com isso? Seja sincero. Não precisa ser crente, não. Aos não crentes, eu só mostro com isso a necessidade de você correr para os pés de Jesus. Meus amados, essas pessoas que estão fazendo essas coisas, elas são participantes de uma guerra. São participantes de uma guerra. Deixa eu te explicar essa guerra. Olha só. No mundo existem dois reinos. No mundo existem dois reinos, o reino material e o reino espiritual. Você vê que no Antigo Testamento a Bíblia fala que o Espírito Santo ele só se revelava aos profetas, aos reis, a algumas pessoas. Mas no Novo Testamento, o Senhor Jesus chega e declara, é chegada a vós o reino de Deus. Veja bem, quando Jesus diz é chegada a vós o reino de Deus, ele começa a mostrar algumas revelações que mostravam o reino de Deus. Está lembrado de Pedro? Quando ele chega assim, diz, o que diz os homens ser o filho do homem? Ele queria saber se as pessoas estavam entendendo a realidade do reino de Deus. Ou seja, que agora não é só o reino material não, que existe o reino de Deus. Aí ele pergunta,
O que é que dizem os homens ser o filho do homem? Aí uns diz, olha, um diz que tu és João Batista, outro diz que tu és Elias, outro diz que tu és um profeta. Aí Jesus faz, e vocês dizem que eu sou o quê? Aí Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue, olha, não foi a mente humana que revelou, mas o Espírito de meu Pai que está nos céus. Ou seja, você teve uma revelação do mundo espiritual. Existe o mundo material e existe o mundo espiritual. O mundo material, ou reino material, é o reino da matemática, é o reino da lógica, é o reino de que se eu soltar esse objeto ele vai cair aqui e cai mesmo. O mundo espiritual é diferente. Não é o mundo da lógica humana, é o mundo de Deus. É o mundo onde acontecem as coisas. É o mundo onde o morto ressuscita. Jesus chama Lázaro, morto há 4 dias, porque o mundo espiritual, ele tem poder sobre o mundo material. Então veja bem, o reino espiritual e reino material. O mundo espiritual tem poder sobre o mundo material. Morto ressuscita. Eu pergunto, no mundo material, você já viu ferro boiar na água? Você pegar um pedaço de ferro, botar na água assim e ele ficar boiando? Ah, não tem não, né? Não tem. Por quê? Porque é o reino da lógica, da matemática, da física, da dinâmica, né? É o reino da matéria. Mas no reino espiritual, a gente vai encontrar um servo de Deus orando e o ferro boiando na água. Você vai encontrar o Senhor Jesus andando por sobre as águas. Você vai encontrar o mar vermelho se abrindo para o povo passar. O reino espiritual é diferente do reino material. O reino espiritual é o reino de Deus. Jesus disse, é chegado a vós o reino de Deus. Então nós precisamos ter visão deste reino. Nós precisamos ter visão desse reino. Não apenas viver no mundo material, como se o mundo material fosse o mais importante, como se o mundo material fosse tudo. Olha, irmãos, é justamente isso que nós precisamos acordar. Por quê? Porque o príncipe deste século, Satanás, diz a Bíblia Sagrada, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, cegou o entendimento dos incrédulos, ele cega para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Evangelho é Deus presente na terra, irmãos. Nós precisamos acordar para a nossa visão espiritual. Tem pessoas que estão deixando se dominar. A gente percebe na nossa sociedade as pessoas cegas espiritualmente. Como é que eu posso aceitar, meu querido? Como é que eu posso aceitar, minha querida, que uma criancinha na escola tem que ser ensinada que ele nasce menino e pode ser menina, que ele nasce menina e pode ser menino, quando o próprio Deus estabeleceu que ele fez o homem e a mulher, sua imagem e semelhança. Isso é loucura! Isso é coisa diabólica! Nós precisamos acordar! Precisamos ver segundo o ponto de vista de Deus, segundo os princípios de Deus, e não segundo aquilo que ideologias humanas, criações da mente maligna, diabólica humana, estabelecem. Eu falei aqui de reino de Deus e reino material. Agora deixa eu te falar de outro reino. Você sabe que Satanás, ele se rebelou contra Deus e levou com ele 2/3, ou melhor, 1/3 dos anjos, não é?
levou 1/3 dos anjos, que são os demônios. E esses anjos, amados, do mesmo jeito que Deus se utiliza de homens aqui na terra, homens e mulheres, Satanás também se utiliza de homens e mulheres aqui na terra. Os demônios se manifestam. Você vai ver vídeos rodando por aí de pessoas prestando culto a demônio. Tem um vídeo que está muito em evidência por aí de pessoas prestando culto a demônios. Existem igrejas satânicas. Existem pessoas que fazem rituais satânicos, se opondo a tudo que é de Deus. Ali tem orgia, prostituição, bebedices, drogas, tudo que não presta. Cultos de rituais a Satanás. Então, olha, existe o reino de Deus e homens que servem ao reino de Deus. Existe o reino de Satanás e homens que servem ao reino de Satanás. Quando eu falo homens, homens e mulheres, não é? Estou falando de forma genérica. Então existe essa guerra aqui na terra. Existe essa guerra aqui na terra. Então, meus amados, eu quero agora trazer algumas lições extraídas da Bíblia Sagrada para você entender mais um pouquinho sobre o que é ter visão espiritual, conseguir ver o reino de Deus por dentro e o que é a pessoa não ter visão espiritual. O fato é que você precisa ter visão espiritual, você precisa melhorar, você precisa, em nome de Jesus, ter mais visibilidade nas coisas de Deus, com as coisas de Deus, entender melhor as coisas de Deus. Então, veja bem, 2 Reis capítulo 6, nos fala sobre a visão do reino espiritual e também do reino material entre os homens, tá certo? Vamos ver aqui algumas lições que podem nos ajudar. Eu vou lendo aqui o texto bíblico, capítulo 6, versículo 8 em diante, diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel. Veja bem, o povo de Deus estava em conflito com o exército da Síria. O exército da Síria, irmãos, representa o exército inimigo, o instrumento do diabo que se levantava contra o povo de Deus. Veja bem, 2 reinos brigando aqui, viu? 2 reinos brigando. O rei da Síria representando o inimigo. E o rei da Síria consultou os seus servos dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. O rei da Síria, ele planejava o local onde ele iria estabelecer o acampamento dele para atacar o povo de Deus, para atacar os crentes daquela época. Aí o versículo 9 diz assim: mas o homem de Deus enviava ao rei de Israel mensagem dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão ali. Você está entendendo? O rei da Síria, representante do inimigo, estava lá, planejava um ataque, ficava esperando o povo de Deus passar naquele lugar. Mas o homem de Deus, que era Eliseu, ele enviava mensagem ao rei de Israel, dizendo: não passe em tal lugar não, porque o rei da Síria está ali. Como é que ele sabia se o rei da Síria planejava aquilo escondido lá na terra dele? Ele tinha visão espiritual, Deus mostrava a ele. Deus mostrava ao rei de Israel, através de Eliseu, tudo que o rei da Síria planejava. Por isso, diz aqui o versículo 10, o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de quem o tinha avisado, e se guardou para ali não passar. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e disse:
Não me farei saber quem é o nosso e quem é pelo rei de Israel? Ou seja, ele estava querendo saber quem era que estava traindo ele. O rei da Síria agora começa a se perturbar. Olha, tem alguém aqui que está nos traindo. Tem alguém aqui que tudo que a gente planeja, ele vai lá e conta ao rei de Israel. Veja bem, a visão espiritual de Eliseu mostrava a ele tudo que o rei da Síria planejava. O rei da Síria se perturba e um dos servos do rei da Síria diz assim: não é, meu senhor, mas é o profeta Eliseu que está lá em Israel. Ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala no teu quarto de dormir. Veja bem, meus amados, pode parecer uma coisa assim exagerada, mas não é. Não é. Deus revelava a Eliseu tudo o que se passava na cabeça do rei da Síria. Todos os planejamentos, a ponto de que quando ele ia dormir, até o que ele pensava e planejava lá, Deus revelava a Eliseu e ele contava para o rei de Israel. Por que é que um homem consegue essa intimidade com Deus? Dedicação em fazer a vontade de Deus. Santidade. Vontade de fazer o melhor para Deus. Busca, oração, jejuns, vida consagrada, separação do mal. A mente entra em harmonia com a mente de Deus. E Deus é aquele que sabe de tudo, sabe de todas as coisas. Agora lembre-se, quando você polui sua mente com o pecado, a sua visão vai ficando turbada, a sua visão vai ficando parcial. Como é que pode você querer que Deus lhe revele as coisas se você assiste pornografia? Se você vê pornografia na internet ou na televisão, seja lá onde for, se você vive seduzido pelas coisas malignas desse mundo, como é que você quer que Deus lhe revele as coisas se a sua mente está poluída? Então, meus amados, olha, um crente que diz que é crente e concorda com aborto, concorda com ideologia de gênero, concorda com essas coisas que o mundo apresenta aí nessas ideologias, pode ficar certo que a mente dele está turbada. Ele não é crente. Ele está sendo seduzido pelo mal. Ele está enganado, porque Deus não concorda com essas coisas. Então Eliseu, irmãos, ele tinha uma vida de santidade, uma vida de fidelidade, uma vida de dedicação a Deus, e Deus revelava tudo que o rei da Síria ia fazer a ele. Sabe o que é que acontece? A vida espiritual, irmãos. Quando você começa a ter muita intimidade com Deus, como Eliseu, começa a se levantar perseguições e até situações de risco na nossa vida. Olha lá o que a Bíblia diz. O rei da Síria, quando soube que havia um homem de Deus lá, que era Eliseu, ele disse: mandem trazê-lo preso. Eis que ele está em Dotã. E enviou para lá cavalos, carros e cavaleiros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Mandaram até a cidade de Dotã, que era a cidade onde morava Eliseu. O rei da Síria manda um grande exército para prendê-lo. Então, meus queridos, veja bem, o inimigo, ele só age através das coisas materiais. Ele quer agir através das coisas materiais contra os homens de Deus, contra as mulheres de Deus, contra as pessoas que têm visão espiritual. Mas não adianta. Olha lá, ele juntou um grande exército, mas ele haveria de passar vergonha, você vai ver. Mandou aquele exército, e o servo do homem de Deus, quando se levantou de madrugada, muito cedo, a Bíblia diz que ele saiu, e eis que ele olhou e viu que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo de Eliseu disse mesmo assim: ai, meu senhor, o que faremos? Se desesperou. Olha lá, olha a lição aqui. Crente
servia a Deus, trabalhava com Eliseu, mas não tinha a visão que Eliseu possuía. Não possuía a visão que Eliseu possuía. Está vendo? Mesmo assim são os nossos irmãos. Nem sempre dentro de uma igreja todo mundo tem a mesma visão espiritual. Existem aqueles que têm melhor visão espiritual, que compreendem melhor as coisas de Deus. Existe aquele que compreende menos. Existe aquele que é crente superficialmente, que só vê um pouquinho, medroso. Foi o que aconteceu com o servo do homem de Deus. E Eliseu, quando chega, diz para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. Olha agora, Eliseu, aquele que via tudo, aquele que sabia os conselhos, as orientações do rei da Síria, ele agora ora pelo servo dele, pedindo a Deus que abra os olhos dele para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Olha só. Quando ele conseguiu ver com a visão que Eliseu possuía, irmãos, ele não teve mais medo do exército do rei da Síria. Isso é uma lição para mim e para você. Se nós tivermos visão de Deus, irmão, nós não vamos ter medo de nada. Quem tem visão de Deus não tem medo de nada. Quem tem visão de Deus sabe que Deus está com ele, lhe protegendo, lhe guardando. A palavra de Deus garante, irmãos. A não ser que sua vida não esteja regular, que a sua vida não esteja em dia com Deus. Mas se eu não estou em pecado, se eu estou procurando servir a Deus com fidelidade, se eu estou fazendo a vontade de Deus, a promessa de Deus é essa, olha. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Eis que o Senhor dará ordem a seus anjos a teu respeito. Então, meus amados, Eliseu estava protegido ali. E o que aconteceu? E a Bíblia diz que como o exército do rei da Síria desceu, aí o que aconteceu? O comandante certamente bateu na porta de Eliseu. Eliseu, é aqui que mora Eliseu? Aí Eliseu diz assim, olha. A Bíblia diz, e como eles desceram até Eliseu, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, Senhor, peço-te essa gente de cegueira. Olha lá, olha a cegueira de novo aqui agora. Abriu os olhos do moço de Eliseu e feriu o povo de cegueira, o povo do exército. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então lhe disse Eliseu: não é este o caminho, nem é para a cidade. Segui-me, eu vou guiar vocês para o homem que vocês buscam. E levou eles até Samaria. Ou seja, levou todo o exército da Síria preso. Meus amados, que coisa tremenda. Vê bem. É a única história na Bíblia que mostra que um homem sozinho, um profeta, prende uma tropa do exército do rei da Síria. Sozinho. Que coisa maravilhosa, não é? Eliseu orou, feriu o comandante da tropa e toda a tropa de cegueira. Ele conduziu eles até Samaria, onde estava o exército de Israel. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos para que vejam. Pediu a Deus que abrisse os olhos de novo da tropa. O Senhor lhes abriu os olhos para que visse, e eis que estavam no meio de Samaria. Já pensou a confusão? Meu Deus, nós estamos aqui cercados pelo nosso inimigo. Agora era o exército de Israel que estava prevalecendo. Agora era o exército de Israel que estava na situação de favoritismo. E o rei de Israel ainda disse: feri-los-ei, meu pai. Mas Eliseu disse: não, de maneira nenhuma. Bote uma mesa aqui, bote para todo mundo comer junto agora. E ali, meus amados, eles fizeram uma refeição e liberaram os sírios. E diz: e não entrou mais tropa dos sírios na terra de Israel. Agora você veja que lição maravilhosa. Que lição maravilhosa. Eliseu ora, abre a visão do seu moço.
Eliseu ora, pede a Deus para cegar o exército da Síria. Deus cega. Eliseu ora, Deus dá visão de novo ao exército da Síria. Eles estão presos agora. Você sabe qual é a lição que a gente tira daqui para nossas vidas na atualidade? É que você pode, mediante a vontade de Deus, passar por situações que alguém vai olhar para você e não vai lhe ver. Alguém vai olhar para você e não vai conseguir lhe distinguir que Deus, Ele já te deu vários livramentos que você nem sabe. Alguém, quem sabe, que saiu com o propósito de matar uma pessoa, de roubar, de assaltar, de fazer o mal. Alguém que saiu com um propósito mal, passou por você e nem lhe percebeu, não teve o mínimo de vontade de lhe assaltar, de lhe roubar. Por quê? Porque Deus cega o ímpio para dar vitória a um filho seu. Agora você, meu querido, você, minha querida, não pode ficar com essa visão espiritual limitada. Essa visão espiritual que não consegue ver o que Deus quer que você veja. Meus amados, nós precisamos ver mais. Nós precisamos ver mais aquilo que Deus quer que nós vejamos. Olha, eu quero concluir essa palavra dizendo para você que tem pessoas, meus amados, que tem uma causa difícil nesse mundo material, mas já perderam a esperança. Perderam a esperança porque não creem, não têm visão espiritual, não conhecem o Deus que servem, não sabem sobre o Deus Todo-Poderoso que servem. Você precisa saber mais do seu Deus. Você precisa conhecer melhor o seu Deus. Você precisa ver mais, abrir mais os seus olhos espirituais. Porque Jesus, irmãos, Ele curou vários cegos, não é? A gente vai ver o cego Bartimeu, que estava na porta, quando foi curado. A gente vai encontrar também a história de um cego de nascença que deu a maior confusão na vida, porque Jesus curou ele num dia de sábado. E os invejosos, os líderes religiosos invejosos, queriam condenar Jesus porque Jesus curou aquele cego no sábado. Mas, irmãos, a pior cegueira que tem não é a cegueira física. A pior cegueira que tem, ou que existe, é a cegueira espiritual. É aquela que a própria pessoa escolheu não ver. A pessoa escolheu não ver. Eu estou pregando aqui, estou orando para Deus libertar pessoas, pedindo a Deus que Deus abra os olhos de alguém que precisa ver. Alguém que precisa ver como Deus quer que você veja, não do jeito que você quer ver. Que Deus te abençoe, meu amado. Lembre-se, às vezes, as mesmas pessoas vivem juntos, têm o mesmo padrão de vida, mas cada uma vê de uma maneira diferente. Cada uma vê as coisas de uma maneira diferente. Cada uma que quer de um jeito. Não existe harmonia. Por quê? Porque não estão em harmonia com Deus. Cada um deseja segundo as suas concupiscências. Que Deus possa abrir o teu coração. Que você possa compreender o que Deus quer de você. E que você possa ver o que precisa ser visto. Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê visão. Que Deus possa abrir os teus olhos. E que você deixe. Porque Deus não vai abrir se você não deixar, não. Deus só vai curar seus olhos para você ver se você quiser. Se você pedir. Que Deus te abençoe e te ajude. Em nome de Jesus. Amém. Mensagem que edifica. Com o pastor Francisco Técio.